E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai tratar a interpretação geométrica da integral definida, né? Começando de novo com a ideia das áreas na área abaixo de gráfico. Só que agora a gente vai estender esse conceito para área entre curvas, tá? Então vamos imaginar que a gente tem uma curva qualquer, em que a nossa primeira curva é uma y igual a f de x, tá? É uma função de x. E uma segunda curva em que é uma segunda função, uma g, tá? De x. E essa g está abaixo dessa f. A gente quer encontrar a área entre essas duas curvas, tá? E essas duas curvas, elas se encontram, né, nos pontos x igual a a, então f de a é igual a g de a, e elas se encontram também no f de b igual a g de b. Então, se a gente tentar interpretar isso geometricamente, a gente tem uma função f qualquer, tá? Uma função f qualquer. Vou tentar deixar ela mais... E uma segunda... Isso aqui é a minha f, né? E uma segunda função g. Qualquer também. E o que eu quero agora é encontrar a área entre essas duas funções. A gente vê, né, pela definição, que ela se encontra num ponto A e num ponto B. Tá? Então a gente pode fazer somas de rima, né? Se a gente fizer somas de rima, a gente pode aproximar áreas de triângulos muito finos. Então, não, de retângulos muito finos. Então eu posso pegar um retângulo aqui. E esse retângulo tem área de base dx. Tá? E se a gente fizer esses retângulos, se a gente fizer vários retângulos aqui, com área de base dx, e fizermos somar a área deles com uma condição em que a área é muito fina, a gente pode aproximar essa soma de rima para uma integral. Então a área desse retângulo vai ser o quê? Vai ser a nossa altura, né? A nossa altura vai ser a nossa f menos a nossa g, vezes a nossa área de base, tá? Então isso aqui é a nossa altura. Isso aqui é a nossa base. Manter a coerência usando a mesma altura. Isso aqui é a nossa base. Então é isso. Isso aqui é a fórmula para a área do retângulo. Quando a gente faz o limite, né, para esses retângulos infinitamente finos, né, a gente vai cair numa integral, né, em que vai ser a nossa integral de a até b da nossa f de x menos g de x dx, ok? Então existem duas maneiras, né, duas formas de resolver problemas com integrais. A primeira é tentar verificar o que a gente quer integrar, né? A função que está sendo integrada, ela vai ser chamada de integrando, né? No caso aqui, o nosso integrando é a f menos a g. A segunda é encontrar os limites, né? São dois passos, né? Dois passos. O primeiro é encontrar o que a gente quer integrar, encontrar o nosso integrando, e o segundo é encontrar os limites de integração. Nesse caso, é o ponto A e o ponto B.
que são os pontos de encontro entre as duas curvas, tá? Uma vez que a gente tem todas essas informações, a gente pode calcular a integral, seja ela numericamente, né, para os casos daquelas integrais que não tem resolução analítica, ou encontrando a sua antiderivada. Tá? Se encontrar o integrando e os limites de integração, a gente não pode encontrar o valor dessa integral. Então eu quero fazer um exemplo, né, dar nomes a essas coisas. O exemplo é o seguinte: eu quero encontrar o gráfico, a área, encontrar a área entre o gráfico da função, na verdade da curva, né? Isso não é uma função, da curva x igual a y, x é igual a y quadrado, e a função y é igual a x menos 2. Então é o seguinte, o primeiro passo que a gente pode fazer aqui são curvas relativamente simples, né? Então a gente pode fazer o gráfico dessa função, tá? Se a função for muito difícil, a gente pode pular esse passo sem dificuldade. Mas no nosso exemplo são funções relativamente simples, né? Então é interessante a gente fazer o gráfico, né? Fica mais difícil calcular a área se a gente não fizer o gráfico. Então vamos lá. O que eu tenho aqui eu estou tratando de uma parábola, né? Só que é uma parábola, ao invés da nossa parábola conhecida aqui no eixo y, a gente está tratando uma parábola no eixo x. Então a gente está tratando essa situação aqui. Essa é a nossa primeira função. Essa é a x igual a y quadrado. Tá? E a segunda é uma equação de reta, certo? É uma equação de reta, uma reta que bate em y igual a menos 2. Né? Então aqui a gente tem aqui menos 2. Então a gente tem essa situação aqui. Tá? Essa segunda aqui é a y igual a x menos 2. Então, vou colocar isso aqui como sendo essa. Isso aqui é essa aqui. Então é isso que a gente tem, tá? A ideia de fazer o gráfico é justamente para a gente encontrar quais são as partes que estão contornadas, né? As partes em que tem uma área dentro, né? Onde é que está a área? A gente sabe agora que a área é essa região aqui, né? Essa parte aqui está totalmente contornada pelas duas funções. E então agora existem duas maneiras, né, de encontrar a área entre essas duas curvas. Uma maneira mais difícil e uma maneira mais fácil. E isso para o nosso exemplo, tá? Para o nosso exemplo, isso pode variar dependendo do exemplo que a gente tem. Então vou começar pela maneira difícil, tá? Olhar verticalmente, fazendo cortes verticais na nossa área, tá? Então, primeiro de tudo, a gente precisa verificar quais são os pontos que estão limitando a nossa função, né? Primeiro ponto é esse aqui. Segundo ponto é esse aqui. Quais são os pontos em que as nossas funções se cruzam, né? Então, para as nossas funções se cruzarem, a gente tem a condição de solução da equação quando o nosso x,
a solução para essa equação aqui pode ser tanto a mesa não está querendo funcionar. Então, deixa eu tentar colocar ela de novo. Pronto, agora vai. Agora vai. Então, a solução dessa equação aqui, né? Isso é uma curva, né? Não é uma equação de fato. As soluções, os x's, né, que resolvem essa equação são x igual a... Não, desculpa. Y igual a raiz de x e y igual a menos raiz de x. Né? E aqui, né, a equação está explícita, né, em função de x. Aqui, então, essa função de cima, essa curva de cima aqui, ela é a nossa y igual a raiz de x. Eu quero saber a situação em que os dois se encontram. Então a gente vai ter essa condição. Raiz de x é igual a x menos 2. Ou, né, para tentar resolver isso aqui de uma forma mais simples, né, a gente sabe que x é y quadrado, né, então y é igual a y quadrado menos 2, y quadrado é igual a... desculpa, y quadrado menos y menos 2 é igual a zero. Aqui a gente vai ter y menos 2 vezes y mais 1 é igual a zero. Então, as nossas condições são y igual a 2, y igual a 1. Tá? Opa, y igual a menos 1. Para a condição que y é igual a 2, o nosso x é igual a zero, né? Não, peraí. Para a condição de y igual a 2, o nosso x é igual a 4. E para a condição de y igual a menos 1, o nosso x é igual a... A gente vai cair na situação em que x é igual a 1. Tá? Então são esses os valores desses pontos. Esse primeiro ponto é 1 menos 1 e esse segundo ponto é 4, 2. Tá? Então a gente tem os pontos de contato. Tá? Então agora a gente tem que olhar, né, para como que a gente vai montar essa integral. Tá? Se a gente corta a nossa região de cima para baixo, na vertical, né, retângulos na vertical, a gente pode dividir a nossa área total em duas regiões. Tá? Eu vou cortar de maneira esperta aqui, ó, fazer uma reta vertical aqui. Então eu vou ter uma área esquerda e uma área direita, tá? Isso aqui, suponha que isso aqui é vertical. Tá? Então, aqui eu divido em duas regiões a minha área que eu quero olhar, tá? Então a gente tem que olhar de duas maneiras, né? Calcular a área da direita e a área da esquerda. Então, quando o nosso x é maior que 1, né, que é maior que esse ponto aqui, a região abaixo, né, da nossa área é essa reta aqui. Tá? É essa reta. Na situação em que o nosso x é menor que 1, a região abaixo é essa parte da parábola. Percebe? Aqui vai da parábola de cima até a reta, e aqui vai da parábola de cima até a parábola de baixo. Tá? Então, aqui a gente vai ter diferentes regiões abaixo, né? Que estão limitando por baixo. Então, os limites da área da esquerda
se a gente olhar em x, a gente está começando com x igual a 0 e vai até x igual a 1. O limite da área direita, a gente começa em x igual a 1 e vai até x igual a 4. Tá? Agora, os limites a gente matou. Agora, o que a gente coloca dentro do integrando? Né? Se a gente colocar a equação dentro do integrando, a gente sabe agora que a gente é a função de cima menos a função de baixo. Portanto, a função de cima para a parte da esquerda, eu vou escrever aqui a nossa área total, vai ser a integral da função de cima menos a função de baixo. A função de cima é a raiz, né? Raiz de x. Então, a minha área vai ser integral de 0 até 1 da função raiz de x menos a função de baixo, que é menos raiz de x, tá? Nessa região aqui. Menos a função de baixo, que é menos raiz de x, tá? E a parte da direita vai ser a integral, dessa vez, entre 1 e 4, né? Entre 1 e 4, da função de cima, que ainda é a nossa raiz de x, mas desta vez a nossa função de baixo é a reta, né? Então, menos x menos 2. Ok? E aí o resto é basicamente a gente calcular integrais definidas, né? Então, isso aqui é a nossa área. Né? E todo o resto é basicamente o que a gente fez até agora, né? Depois eu desenho isso de novo. Então, se isso aqui é a minha área, então vamos lá. Essa integral aqui do lado esquerdo, a gente está basicamente tratando com duas vezes a integral de 0 até 1 da raiz de x, dx. E a integral do lado direito, né? Não tem muito como simplificar. A integral de 1 até 4 de menos x mais raiz de x mais 2 dx, tá? O que a gente tem aqui agora, a gente consegue calcular fácil as primitivas, né? Aqui a gente vai ter duas vezes a nossa integral de raiz de x, né? Que é 2 terços de x elevado a 3 meios, né? Isso calculado entre 0 e 1, mais a da direita, a primitiva da direita, que também é só primitiva de polinômio, né? Vai ser menos x² sobre 2, mais 2 terços também de x ao cubo sobre 2, mais 2x calculado entre 1 e 4. Tá? Então, efetuando essas operações aqui, a gente vai ter duas vezes 2 terços menos 0, né? Mais a gente vai ter menos 4 ao quadrado sobre 2, mais 2 terços de 4 elevado a 3 meios, mais 2 vezes 4, certo? Menos menos meio, mais 2 terços, mais 2, tá? É isso que a gente tem. No final das contas, a gente tem que essa integral aqui, então, vai ser 4 terços mais
4/3, isso aqui, menos 8, mais 16/3, mais 8, mais meio, menos 2/3, menos 2, tá? É isso. É isso. E isso tudo vai dar 9/2, ok? E aí, bom, fora tudo isso, né, que a gente fez, a gente tem o método mais fácil, né, de chegar na mesma situação. Vamos voltar para o desenho. Agora ele está voltando sozinho. Então vamos lá. Vamos voltar para o desenho. A gente já sabe quanto vale os pontos, né? Então aqui esse ponto aqui é 4, 2. Esse ponto aqui é 1 menos 1, né? E o nosso jeito mais fácil, né? Nosso método mais fácil agora é fazer cortes na horizontal, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar para as funções na horizontal. Então eu tenho essa função aqui, tá? Na horizontal, e eu vou fazer um corte nela também, assim como a gente fez na vertical para fazer soma de rima, só que dessa vez isso aqui tem altura de y e base, a base é a diferença das funções, né? Aqui nesse exemplo é um jeito muito mais fácil, né, para calcular essa área, né? A gente pode olhar que é mais fácil porque a gente não precisa ficar remanejando a função x, a curva x igual a y², tá? Basicamente a gente pode estar tratando, entre aspas, que a gente está invertendo os eixos, está girando os eixos. Então a metodologia é igual, né? É similar, só que a diferença é que agora a gente está invertendo as variáveis, tá? A altura desse retângulo agora é dy, tá? E a gente precisa olhar agora o que a gente vai colocar no integrando, né? A curva da esquerda vai ser a parábola, né? X igual a y², vai ser essa parábola aqui. E a curva da direita vai ser o y igual a x menos 2. Se a gente reescrever agora como a gente está escrevendo em dy, a gente tem que reescrever isso em função de y, né? Vai ser x igual a y mais 2. E aí a gente cai num problema muito mais simples, que a gente vai cair num problema de uma única integral, certo? Aqui agora a gente vai estar calculando cair em uma só integral, porque em todos os retângulos que a gente fizer aqui, vai ser varrendo da parábola para a reta, da parábola para a reta. Ó. Em nenhum momento a gente precisa mudar. Então, aqui a gente vai cair numa nova integral, só que agora é uma integral de dy, né? Então, os limites são os limites em y. Os limites em y são quais? Ele varre de menos 1 até 2. São os valores em y em que a gente cruza. E as funções, a gente vai ter a função maior, né, a função mais à direita, menos a função à esquerda. Então, a gente vai ter a função y mais 2, tá? Menos a função y² dy. É muito mais simples, né? Resolver essa integral. E isso aqui é a nossa área. Então a nossa área ela cai numa situação que a gente conhece a primitiva de todo mundo aqui, né? Então a gente vai cair em y² sobre 2 mais 2y menos y ao cubo sobre 3. Isso calculado entre menos 1 e 2, tá? Bom,
agora é só calcular diretamente, né? A gente vai ter... isso vai dar menos 8 sobre 3, mais 4,2, 2, tá? Mais 4, menos... esse daqui vai dar 1/3, aqui vai dar meio, menos 2, ok? É isso que a gente vai ter. E isso vai cair nos mesmos 9 meios da nossa situação anterior. Muito mais rápido, muito mais direto, menos chance de errar, menos enrolação. O que importa é que cai no mesmo resultado. A matemática tem que dar certo independente da maneira como você está olhando. Tá? Então o resultado tem que bater. O número final tem que bater. E de fato é o que acontece. Né? Então, de posse disso, eu quero deixar um exercício. O exercício é o seguinte. Também é um exercício para encontrar área embaixo de curva, né? Entre curvas, tá? E a seguinte a região entre as curvas y igual a 1/2 de x² menos meio e a y igual a x² menos 1 é um sorriso. É um formato de um sorriso. Tá? A gente vai ter uma coisa assim. E em cima uma outra coisa assim. Ok? Então, a região é um sorriso. O problema é encontrar a área dessa região. Bom, era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.